Como hoje é Dia Nacional da Consciência Negra, estarei falando sobre três personagens que estão relacionados com a história de Santa Cruz, que tiveram sua vida, sua biografia marcada por resistências em relação às questões raciais. José Maurício Nunes Garcia, padre músico, João Cândido Felisberto, Maria João Cândido e Cleoni Alves, a tia gaúcha, que são nomes para ser lembrados e reverenciados no Dia da Consciência Negra. Esse dia, criado em 20 de novembro, celebra a morte de Zumbi dos Palmares e reivindica essa figura histórica como símbolo de resistência. Foi criado pela Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011, e a data faz referência, como já falamos anteriormente, à morte de Zumbi em 1695, então líder do quilômetro dos Palmares, situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região nordeste do Brasil. Quem quiser ver mais sobre a consciência negra, tem aqui o link Brasil Escola, é só clicar para poder ver. Na apresentação aqui tem um retrato do João Cândido, já bem idoso, da Cleoni, a tia gaúcha, e do padre José Maurício Nunes Garcia. 22 de setembro de 1767, em uma humilde casa da Rua do Vale, no Rio de Janeiro, nasceu um menino, filho de mulatos alforreados, Apolinário Nunes Garcia, alfaiate de Vitória Maria da Cruz. Foi batizado com o nome de José Maurício Nunes Garcia. Perdeu o pai aos 6 anos e foi criado pela mãe e por uma tia que vivia na casa. Desde cedo revelou-se talentoso para a música e com muito sacrifício Vitória conseguiu lhe proporcionar aulas de música. Aqui tem um retrato oficial do padre José Maurício com a condecoração, porque ele foi condecorado pelo rei Dom João VI com o título, de Comendador de Cristo, Ordem de Cristo, que era a principal ordem naquela época. Veja que a data de 22 de setembro de 1767 é bem posterior à expulsão dos jesuítas, porque alguns historiadores, de forma talvez sem muita pesquisa, informam que ele foi aluno dos jesuítas, foi aluno de música. Não foi, porque se os jesuítas foram expulsos em 1759, ele nasceu em 1767, e é claro que não poderia ter tido contato com os jesuítas. Dom João VI, desde príncipe regente, teve uma aproximação muito grande com o padre José Maurício, até pelo talento. Dom João era um grande apreciador da música, principalmente a música sacra, chamada cantor-chão, e o padre José Maurício então se tornou um músico preferido por Dom João. Depois, mais tarde, vai haver uma pressão, inclusive de alguns portugueses, para que venha um maestro, um músico de Portugal, que vai ser exatamente o Portugal, Aqui está José Maurício tocando para Dom João, com uma plateia assistindo também. Ele foi mestre da Capela Real e com a chegada da família real ao Rio de Janeiro em 1808, a antiga Sé é aquela igreja que fica ali na Rua 1º de Março, em frente à Praça 15, que foi transformada em Capela Real, e o prestígio do padre Maurício foi ampliado, pois o príncipe Dom João era amante das artes musicais e confiou ao mestre o cargo para a Capela Real. Padre José Maurício manteve um curso de música na Rua de Marreca, que funcionou durante 28 anos. Seu aluno mais ilustre foi Dom Pedro I e Francisco Manuel da Silva, autor da melodia do hino nacional brasileiro. Essa Rua das Marrecas depois funcionaria uma associação de músicos. Inclusive cheguei a visitar, tinha uma professora chamada Cléofe Perso de Matos, estudiosa do padre José Maurício, esteve aqui em Santa Cruz visitando aqui o NOP. Na época, estava interessada em buscar informações sobre a presença do padre José Maurício em Santa Cruz. Depois ela publicou um livro muito interessante com as partituras, foi publicação pelo Conselho Federal de Cultura. Eu até cheguei a receber um exemplar. O padre José Maurício recebeu do João durante anos uma pensão que só foi suspensa em 1822 após a proclamação da independência. Pouco antes de falecer, José Maurício apresentou-se tabelião para legitimar um dos seus filhos, que teve
fato que não era incomum entre os sacerdotes do período colonial. Ele, embora fosse sacerdote, ele teve um filho, mas até por uma questão mesmo de ética ele não tinha registrado. Mas depois, antes de falecer, ele foi ao tabelião para registrar. Esse filho dele se formou em medicina. José Maurício Nunes Garcia morreu no Rio de Janeiro no dia 18 de abril de 1830. Aqui tem uma capa de um CD, né, com a música da corte de Dom João. Ele compôs muitíssimas músicas, não só no Rio de Janeiro, mas também em Minas Gerais e outros estados. Uma outra capa, coral polifônico, do Arquidiocesano de Benedito, aqui no caso é Minas Gerais, 250 anos do nascimento de José Maurício Nunes Garcia. 1767, nasceu José Maurício Nunes Garcia, sacerdote católico, um dos maiores compositores do período colonial brasileiro. Neste ano, dado o grandioso jubileu, o coral polifônico arquidiocesano Benedito convida você e sua família para um momento comemorativo a este importante marco do ano. Isso aqui foi um convite feito para a Catedral Metropolitana de Minas Gerais para a apresentação dos 250 anos do Padre José Maurício. José Maurício Nunes Garcia, 1767-1830, bendito e louvado seja para a Real Fazenda de Santa Cruz. E início da composição 1815. Aqui a coroação de Dom Pedro I, imperador, na Capela Real, é um trabalho do Debré, e o padre José Maurício ajoelhado. O padre José Maurício foi muito admirado por Dom João VI e depois foi até professor de Dom Pedro I, professor de música. Esse Bendito e Louvado Seja, isso aqui é uma parte de uma composição que faz parte das cerimônias religiosas. Então as missas, por exemplo, quando você fala uma missa, para quem é católico, a missa tem várias partes. Cada parte dessa, o compositor, na época, tinha que fazer uma partitura própria, né? Então o introito, depois o Pai Nosso, né? Então, enfim, cada parte tinha a sua... E aqui no caso é o Bendito Louvado Seja, que também faz parte dessas cerimônias. O Marcos Portugal, que é exatamente esse maestro que vem de Lisboa, até por influência de muitos portugueses, vai acabar fazendo uma rivalidade, tendo uma rivalidade entre ele e o Padre José Maurício. A capela da Fazenda Real de Santa Cruz testemunha a apresentação dos dois principais maestros para o rei Dom João VI. José Maurício compôs uma grande missa e um credo, enquanto Marcos Portugal compôs as matírias. Então, veja bem, quando nós falamos que compôs uma grande missa, é uma missa completa, com todas as partes da missa. E o credo é apenas aquela parte que fala do credo. Então, são músicas que são cantadas naquela parte específica da missa. Aqui eu peguei dois selos, um selo dos Correios do Brasil, que foi lançado em 1973, e o outro de Portugal, que foi lançado em 1962. Então são dois selos, um em Portugal, da direita, que é Marcos Portugal, e aqui embaixo as capas dos principais CD-RUs, as missas Santa Cecília. Em Santa Cruz ele compôs várias missas, uma das mais famosas chamada Missa de Degora de São João Batista. E o Marcos Portugal também compôs muitas músicas, é muito famoso lá em Portugal. Aproveitei aqui uma foto de uma escola municipal que eu estive visitando em 2012, quando eu fazia o trabalho para o Educa, né? É uma escolinha muito bonita, de primeiro segmento, de primeiro até o quinto ano. Tem uma horta, né? Tinha uma horta na escola, não sei agora, porque já tem 11 anos que eu estive lá, né? Fica aliás, não, estou fazendo confusão. Aqui é Padre José Maurício. Essa rua, essa escola não fica de Santa Cruz, ela fica em Guaratiba, Bagaça, mas que faz parte da 10ª CRE. E eu estive visitando achei interessante porque lá é a Rua da Orquestra, sem número, Jardim Bagaça. E nas proximidades, nas transversais, tem a Rua do Cantor, Rua do Maestro, são todas as ruas com esses nomes assim ligados à música. Então, uma imagem que eu copiei do Google Maps, eu visitei a escola, fui até a quadra, é uma escola grande, bonita, né? Entrevistei a diretora, inclusive tirei muitas fotos, só que eu não consegui localizar as fotos, então peguei essa foto do Google Maps para mostrar a fachada da escola que foi pintada recentemente. Então, terminando o Padre José Maurício, nós temos um outro líder, outro personagem relacionado com a história de Santa Cruz,
exatamente pela existência de uma escola municipal, que é o marinheiro João Cândido. Ele nasceu em 24 de julho de 1880, na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, atual estado do Rio Grande do Sul, no município Encruzilhada, atual Encruzilhada do Sul. Filho do escravo João Felisberto, Inácia Cândido Felisberto, nasceu na fazenda Coxilha Bonita, que ficava no vilarejo Dom Feliciano, o quinto distrito do município de Encruzilhada, que fora distrito do Rio Pardo até 1849. Apresentou-se ainda com 13 anos, em 1894, na Companhia de Artífices Militares e Menores Aprendizes do Arsenal de Guerra de Porto Alegre. Com uma recomendação de atenção especial escrita por um velho amigo protetor do Rio Pardo, o então capitão de fragata Alexandre de Alencar, que assim o encaminhava àquela escola. Em 1895, conseguiu transferência para a Escola de Aprendizes Marinheiros de Porto Alegre e, em dezembro do mesmo ano, como grumete para a Marinha do Brasil, na capital, a cidade do Rio de Janeiro. Aqui é uma foto que foi publicada no jornal Gazeta, que é um recorte da primeira página, mostrando o marinheiro João Cândido na época exatamente que houve a chamada Revolta da Chibata. Essa revolta da Chibata, no dia 22 de novembro de 1910, João Cândido, ao assumir por indicação dos demais líderes o comando-geral de toda a esquadra revoltada, controla o motim, faz cessar as mortes e envia radiogramas pleiteando a abolição dos castigos corporais na Marinha de Guerra Brasileira. Foi designado à época pela imprensa como Almirante Negro. Por 4 dias, os navios de guerra Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Deodoro apontaram os seus caminhos para a capital federal. No ultimato dirigido ao presidente Hermes da Fonseca, os revoltosos declararam: nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podemos mais suportar a escravidão na Marinha Brasileira. É que naquela época havia o castigo chamado castigo corporal. Dependendo da falta de cada militar, principalmente os militares mais inferiores, mas os inferiores, né? Os cabos ou então os grumetes, se cometesse qualquer tipo de falta, dependendo inclusive do julgamento, do critério do oficial, poderia receber um determinado número de tipos de batatas. E aconteceu um caso de um militar, um cabo, um soldado, um marinheiro, que foi castigado, mas foi castigado de forma excessiva. E os marinheiros, percebendo aquilo, já não era mais permitido, já tinha saído a lei proibindo, né, o castigo corporal. Então começaram a se revoltar. Só que essa revolta foi crescendo, porque havia também outros problemas, inclusive de alimentação, de atendimento, de violência e tudo mais. Até que culminou com essa revolta chamada Revolta da Chibata, que é exatamente a chibata. Chibata, todo mundo sabe, é um tipo do couro, né, tirado de sola de boi, de couro de boi, que é grosso e serve para castigo, né, servia. Aqui tem a placa: João Cândido Felisberto, nasceu em 1880, na Vila São José, Encruzilhada do Sul, distrito do Rio Pardo, Rio Grande do Sul. De 22 a 26 de novembro de 1910, liderou a revolta dos marinheiros contra as péssimas condições de trabalho e o castigo corporal abolido pela Lei Áurea de 1888. Veja que o castigo já tinha sido abolido desde 1888. João Cândido demonstrou liderança e maestria irretocável à frente das guarnições e das manobras da Baía de Guanabara. Desde então ficou conhecido como Almirante Negro, líder da revolta da Chibata, hoje referenciado na arte musical de João Bosco e Aldir Blanc. Somos Salve o Almirante Negro, é uma música muito bonita. A anistia política de João Cândido foi sancionada pela Lei Federal número 11.758, de 24 de julho de 2008. Veja quanto tempo depois, pelo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Morreu em 6 de dezembro de 1969 no Hospital Getúlio Vargas, na cidade do Rio de Janeiro. Então, veja bem, essa questão da chibata, os revoltosos depois vão ser presos, embora ele tenha dito aqui, o próprio governo federal tinha, porque a coisa estava ficando muito ruim para o Rio de Janeiro, muito ruim mesmo, porque por 4 navios bombardeando a cidade, isso já estava trazendo problemas. E alguns marinheiros mais exaltados chegaram a matar oficiais, alguns oficiais que começaram a se insurgir contra, porque eles não acreditavam que os marinheiros fossem liderar, e realmente eles lideraram, acabaram sendo mortos. Então o governo começou a fazer uma pressão
E, no final, houve uma tentativa de acordo, porque entraram aqui os parlamentares, os congressistas, pedindo isso, pedindo aquilo, e o governo do presidente Jair da Fonseca se comprometeu oficialmente de que não iria punir os revoltosos depois que ia ter anistia e tudo mais. Não aconteceu nada disso. Terminada a revolta, eles foram presos, muitos deles foram mandados para o Acre, que era uma prisão federal naquela época. Dizem que consta pelos relatórios e pelas reportagens de jornais e tudo que muitos morreram, inclusive nos porões, porque jogavam água e jogavam cal para a limpeza e aquele ali sufocava, muitos morreram. O João Cândido ainda sobreviveu até ficar velhinho, mas realmente o governo acabou não cumprindo. Por isso, por esse motivo, nós temos aí o nome do João Cândido como um dos heróis de resistência, realmente que merece ser lembrado. E nós temos aqui uma escola, que é exatamente essa agora sim, Escola Municipal Maria João Cândido, fica na rua 11, Conjunto Guandu, Santa Cruz. Essa escola também visitei, assim como aquela Padre José Maurício. É uma escola pequena, de primeiro segmento, tem uma horta tinha uma horta na lateral, muito bonita, ela foi recentemente reformada, inclusive com a participação da Térlio, uma quadra, muito bonita essa escola. Tem aqui esse banner, Flores de Amanhã nasce, as flores de amanhã nascem das sementes de hoje. Então, quem tiver mais interesse pode entrar aqui no Facebook, você quer imagens que eu tirei do Facebook da escola. E a terceira personagem que nós precisamos reverenciar e relembrar é a gaúcha Cleoni Alves, mais conhecida como Tia Gaúcha, em virtude da Covid-19, né, ela faleceu. É uma referência para nós como alguém que lutava pelos direitos das mulheres contra a violência doméstica pelas mulheres negras e sua comunidade. Gaúcha era incansável, residente de Urucânia. Feminista, organizadora do 8 de março na Praça do Rio, fundadora do CONSO, Comitê de Mulheres da Zona Oeste, e fundadora do CANTRA, Casa da Mulher Trabalhadora. Tia Gaúcha se orgulhava de ter organizado aqui em Santa Cruz um seminário com a presença da falecida ministra de Estado, chefe secretário especial de Políticas para a Mulher, Nicéia Freire. Quem quiser saber mais sobre a Tia Gaúcha, tem aqui o Radar Saúde Favela e o CANTRA para conhecer. Essa foto aqui foi tirada exatamente do CANTRA. O CONSO foi o Conselho de Mulheres da Zona Oeste. Tia Gaúcha foi fundadora do CONSO, Conselho de Mulheres da Zona Oeste, em 2004, que visava articular as mulheres das comunidades da Zona Oeste na busca por autonomia, aumento de autoestima e políticas públicas de qualidade gaúcha. Gaúcha foi uma incansável na luta pela implementação de uma delegacia especial de atendimento às mulheres de Santa Cruz. Era referência para o feminismo popular no Rio de Janeiro e falava orgulhosa de sua identidade de mulher preta. Perdão pela tosse. Aqui tem uma foto do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, o CEAM, e o Núcleo Especializado de Atendimento Psicoterapêutico, Tia Gaúcha, NEAP. Esse CEAM, tanto CEAM como NEAP, funcionam na Policlínica Lírio de Freitas Filho, ali na rua Alberto, em Santa Cruz. O local oferece atendimento psicossocial, assistencial, orientação jurídica e acompanhamento psicoterapêutico. Aqui tem duas fotos da Tia Gaúcha mostrando a participação ativa em todos os movimentos em defesa do direito à mulher, não só aqui na região da Zona Oeste do Rio de Janeiro, mas inclusive fora do Brasil. Ela chegou a participar em Brasília e em outros locais também. Participava então de todos esses movimentos comunitários de Santa Cruz. Eu cheguei a ter a honra de participar com a Tia Gaúcha de uma semana de encontros realizada na Faculdade de Machado de Assis, com a presença de várias mulheres, e me convidaram para falar um pouco também sobre a história das mulheres em Santa Cruz. Foi quando eu apresentei para as mulheres as Riunas. Então aqui tem duas fotos da participação delas. Leonir Alves Tia Gaúcha, o nome dela era Cleoni. Eu aprendi
movimento de mulheres que eu podia falar o que pensava. Agora eu sou com Marielle. Falo o que penso e aprendi a olhar nos olhos, levantar a cabeça. Isso me trouxe uma força interior imensa. Ela, sempre que fazia seu depoimento, ela contava que quando veio, ela era gaúcha, né, veio do sul, foi trabalhar como empregada doméstica na casa do Roberto Marinho. E disse que sempre falou do Roberto Marinho olhando de frente, sem ter medo nenhum. Cleudi Alves, uma gaúcha de atitude, por amor à Zona Oeste, é uma foto que eu tirei do jornal Real Notícia, publicação do jornalista Paulo Mendonça. Em sua luta, a gaúcha conseguiu inserir diversos jovens na formação acadêmica e no mercado de trabalho, articulando bolsa de estudo, vagas em colégios e empresas. Assim, é esta guerreira que idealizou e materializou o CONSO, Conselho de Mulheres da Zona Oeste, e por onde vai a sua militância Brasil afora, leva o nome da região, suas necessidades e valores. A tia gaúcha, como carinhosamente os mais chegados a chamam, é uma mulher de fé, coragem e convicção de seus ideais de melhoria da qualidade de vida da região, que adotou 100% e nunca mede esforço para conquistar melhorias. Gaúcha foi quem sempre lutou pela implantação do DEAN, Delegacia de Atendimento à Mulher, em Santa Cruz, e por uma política de geração de renda para mulheres através da formação e capacitação. É mais uma foto que eu tirei do Jornal Real Notícias, jornalista Paulo Mendonça. Então, aqui nós encerramos essa participação com esses 3 personagens da história, exatamente hoje, no Dia Nacional da Cultura Negra, da cultura negra, consciência negra, da consciência negra. Então, os 3 têm uma participação, uma presença muito ligada com a consciência negra. A tia gaúcha, principalmente em defesa do direito da mulher negra em Santa Cruz e na Zona Oeste. Esse CONSO, que é referido aqui anteriormente, o Conselho de Mulheres da Zona Oeste, promovia ali na Praça da Rua Felipe Cardoso, para as pessoas chamadas Praça do Rinque, exposições anuais, onde ela conseguia reunir as principais produtoras de arte e artesanato das mulheres, exatamente para que pudessem vender os seus produtos, uma forma também de dar uma dignidade, né, de valorização desse trabalho das mulheres. Então, ela faleceu em 2019 por problema da Covid, e aqui nós estamos fazendo essa homenagem à tia gaúcha, assim também como nós falamos do padre José Maurício Nunes Garcia e do marinheiro João Cândido. 3 nomes que precisam ser lembrados e referenciados, principalmente neste dia 20 de novembro de 2023, que é o Dia Nacional da Consciência Negra.